O conteúdo deste vídeo foi elaborado pelas estudantes Lívia Ferreira e Juliana Merreiro, sob a orientação da doutora Cristiane Bretas e da doutoranda Thaís Carolina Schmidt. Este vídeo representa uma versão bastante resumida das informações contidas em um vídeo mais extenso. Na versão completa, abordamos os conteúdos com muitos detalhes, pois desejamos realizar uma divulgação científica acerca do tema. Nosso tema é tecnologias potencialmente capazes de elevar a sensibilidade dos testes rápidos utilizados para diagnóstico de anticorpos contra o SARS-CoV-2. Ele foi baseado na baixa sensibilidade dos testes rápidos que têm sido utilizados para diagnóstico desses anticorpos. Durante a pandemia do novo coronavírus, você já deve ter ouvido falar em imunocromatografia de fluxo lateral. Não? Calma, eu vou te mostrar que sim. Os famosos testes rápidos que têm sido utilizados para diagnosticar anticorpos que nosso sistema imunológico produz contra o SARS-CoV-2 são realizados por imunocromatografia de fluxo lateral. É crucial destacar que os testes rápidos baseados em imunocromatografia de fluxo lateral para o diagnóstico de SARS-CoV-2 não têm sido empregados, porque a detecção desse antígeno ou de componentes dele é muito mais complicada, de modo que a sensibilidade é baixa demais para que a utilização dele seja viável. Assim, a detecção de anticorpos por esses testes ganha destaque. Apresentarei algumas características sobre os dispositivos de imunocromatografia de fluxo lateral. Eles possuem custo reduzido, são de fácil manuseio, já que não exigem que o profissional execute várias etapas, e, na maioria dos casos, não requerem um ambiente laboratorial complexo para que sejam empregados. Assim, podem ser utilizados até mesmo em postos de saúde, o que propicia a testagem de um contingente populacional maior, sem que haja a sobrecarga da capacidade dos laboratórios clínicos. Essas características são bastante convenientes para uma testagem em massa da população, ainda mais em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde existem diversas regiões que têm poucos recursos, são carentes de laboratórios robustos e apresentam situação econômica complicada. Com essa testagem em massa, pode-se monitorar a prevalência da Covid-19 nesses locais. Mas o que é a prevalência? E por que é importante monitorá-la? O termo prevalência refere-se ao total de indivíduos infectados, considerando um determinado local e um período específico. Saber sobre a prevalência de uma doença é importante para planejar como será a dinâmica de assistência médica a tal doença, o que é extremamente relevante em um contexto de pandemia. Agora, vamos verificar como são internamente os dispositivos de testes rápidos dos quais estamos falando. Internamente, um dispositivo de imunocromatografia de fluxo lateral consiste em uma tira de imunocromatografia que contém diferentes zonas, cada uma delas tem uma finalidade. São elas a camada da amostra, o bloco do conjugado, a membrana de nitrocelulose e o filtro de absorção. No bloco do conjugado ficam os conjugados, que consistem em antígenos ou anticorpos ligados covalentemente a uma molécula repórter. A molécula repórter funciona como um marcador, que revelará se ocorreu alguma reação na linha de teste e na linha de controle. A linha de teste é importante porque é ela que informará se o resultado foi positivo ou negativo para a presença de um analito. A linha de controle é que mostra se o dispositivo está funcionando normalmente. A molécula repórter mais utilizada nos dispositivos de imunocromatografia de fluxo lateral é o ouro coloidal. No Brasil, ele tem sido empregado na maior parte dos dispositivos de imunocromatografia de fluxo lateral aprovados pela Anvisa para o diagnóstico dos anticorpos IgG e IgM produzidos pelo sistema imunológico de humanos contra o SARS-CoV-2. Esse amplo uso ocorre devido a determinadas vantagens apresentadas pelo ouro coloidal. Ele possui superfície com alta afinidade para proteínas e biomoléculas, o que melhora os sinais colorimétricos do imunoensaio e permite um fluxo regular da amostra através da membrana de nitrocelulose. É estável sob exposição ao calor e à luz, possui degradação limitada, é relativamente barato e fácil de se produzir em laboratório e possibilita a leitura do ensaio a olho nu, sem que seja necessário um equipamento de leitura. Contudo, esse tipo de marcador possui algumas desvantagens, como
necessita de uma quantidade mínima de analito relativamente alta para que este seja detectado, mesmo com a utilização de leitores automatizados. O tamanho da partícula de ouro coloidal interfere na estabilidade e na sensibilidade durante a formação do conjugado. Diversos são os fatores pelos quais um imunoensaio de fluxo lateral pode ter a sensibilidade reduzida. Logo, a baixa sensibilidade dos dispositivos de teste rápido que têm sido empregados para diagnosticar IgG e IgM produzidas contra o SARS-CoV-2 pode ser ocasionada por um conjunto de fatores. Alguns destes são baixa afinidade entre o analito e a molécula ligada ao conjugado, ou entre o analito e a molécula presente na linha de teste, acondicionamento incorreto do dispositivo, em locais com umidade e temperatura fora do intervalo indicado pelo fabricante, realização do exame antes da terceira semana após o aparecimento dos sintomas, considerando os sintomáticos, uso de dispositivos com data de validade vencida, leitura incorreta do resultado, coleta de volume insuficiente de amostra. No entanto, caso sejam respeitados os aspectos destacados em roxo, provavelmente o máximo possível de sensibilidade do dispositivo será atingido. Pesquisas têm mostrado que os dispositivos de testes rápidos utilizados para diagnóstico de IgG e de IgM contra o SARS-CoV-2 detectam melhor esses anticorpos a partir da terceira semana após o aparecimento dos sintomas. Por isso, o teste deve ser realizado a partir de então, com o objetivo de que as chances de se obter um resultado falso negativo sejam menores. Para facilitar nossa próxima discussão, vamos considerar apenas a influência das moléculas repórter sobre a redução da sensibilidade de um dispositivo de imunocromatografia de fluxo lateral. Mais especificamente, vamos pensar no ouro coloidal, já que, no contexto da Covid-19, essa é a molécula repórter mais utilizada nos testes rápidos aprovados pela Anvisa. Neste caso, qual seria uma alternativa para aumentar essa sensibilidade? A resposta para essa pergunta é: estudos que buscam como superar as limitações que o ouro coloidal apresenta frente ao diagnóstico de anticorpos contra o SARS-CoV-2 ainda são poucos. É necessária a realização de pesquisas que tenham como objetivo a obtenção de uma maior estabilidade para o ouro coloidal e de um melhor limite de detecção para ele. Levando em consideração as desvantagens do uso das nanopartículas de ouro coloidal, outras moléculas repórter têm se destacado, como os fluoróforos. Verificou-se na literatura um dispositivo que utiliza como molécula repórter uma nanopartícula de lantanídeo dopado para revelar a detecção de IgG produzida pelo sistema imunológico contra o SARS-CoV-2. Essa nanopartícula é um fluoróforo e, portanto, permite revelar a ocorrência da reação entre determinada molécula e o anticorpo IgG, caso esse analito esteja presente na amostra. Dentre as vantagens dessa molécula repórter podem ser citadas: possui excelente estabilidade frente à fotodegradação e boa emissão de fluorescência, o que é importante para uma melhor detecção da resposta. Uma consideração importante é que a utilização de fluoróforos nesse tipo de imunocromatografia tem se mostrado mais atrativa do que o uso de ouro coloidal, mas a maioria dos fluoróforos empregados não possuem as vantagens citadas para o fluoróforo lantanídeo dopado utilizado no estudo em questão. Com a utilização do lantanídeo dopado, para o resultado ser obtido, é necessário excitar o sistema com radiação eletromagnética no comprimento de onda determinado pelos autores do dispositivo. A luz emitida deverá ser detectada por um leitor de fluorescência. Nesse contexto, deve-se destacar que a leitura automatizada e o equipamento para excitar o sistema são menos acessíveis, quando considerados locais com menos recursos. Esses fatores representam desvantagens do dispositivo em questão. Das 18 amostras testadas, houve discordância em relação a apenas uma. O resultado foi positivo para o imunoensaio baseado em lantanídeo dopado, mas, segundo a RT-PCR, o indivíduo doador da amostra não estava infectado. Porém, é importante destacar que essa amostra era de um paciente que apresentava alta suspeita clínica, o que, segundo os autores, sugere que a especificidade do teste imunocromatográfico em questão pode ter sido maior que a da RT-PCR. Outras possibilidades são: o indivíduo não estava infectado quando realizou a RT-PCR ou não possuía carga viral detectável por ela. Ainda assim, pode-se concluir que a especificidade e a sensibilidade desse teste são significativas e que seria interessante continuar essa linha de pesquisa.
Logo, apesar das desvantagens relacionadas à acessibilidade, esse teste demonstra significativo potencial para o aumento da sensibilidade dos testes rápidos. Uma outra pesquisa envolveu o diagnóstico de IgG e de IgM produzidas contra o SARS-CoV-2 sem a utilização de ouro coloidal. No dispositivo de imunocromatografia de fluxo lateral utilizado, foi empregada, como molécula repórter, uma nanopartícula de quantum dot revestida com poliestireno. Dentre as vantagens dos quantum dots são estáveis à fotodegradação. A partir do tamanho deles, é possível variar o comprimento de onda emitido por eles. Das 100 amostras cujo resultado foi positivo, quando realizado o teste de detecção no material genético do SARS-CoV-2, obteve-se resultado IgM positivo para 32% das amostras quando utilizado um dispositivo baseado em ouro coloidal, e para 72% das amostras quando usado um dispositivo baseado em quantum dot. Enquanto isso, os resultados foram IgG positivo para 71% das amostras testadas por dispositivo baseado em ouro coloidal e para 99% das amostras quando usado o dispositivo baseado em quantum dots. Logo, o dispositivo de ouro coloidal possui um desempenho muito inferior ao do dispositivo que utilizou o quantum dot, o que revela o potencial dos pontos quânticos para aumento da sensibilidade de testes rápidos de imunocromatografia de fluxo lateral. Uma desvantagem do teste apresentado nesse estudo é que tanto ele quanto a detecção da fluorescência devem ser realizados em cabines de segurança biológica, o que diminui um pouco a acessibilidade dele, quando considerados locais com poucos recursos. Considerações finais. A comunidade científica tem se esforçado para desenvolver testes rápidos mais sensíveis, apesar de ainda não haver muitos trabalhos publicados que sejam voltados para isso. Para os sintomáticos, recomenda-se que os testes sejam realizados a partir da terceira semana após o aparecimento dos sintomas, para que as chances de um resultado falso negativo sejam diminuídas. Considerando os indivíduos assintomáticos, não é possível estimar o tempo em que haverá uma quantidade de IgG e de IgM suficiente para que ocorra a detecção por testes rápidos baseados em imunocromatografia de fluxo lateral. Assim, nesses casos, não há algo que a população possa fazer para que menos resultados falsos negativos sejam obtidos. É muito importante ressaltar que apenas caso haja investimento em pesquisa científica, será possível encontrar novas alternativas para o entrave representado pela baixa sensibilidade dos testes rápidos em questão. Por fim, lembre-se de não confundir as coisas. O resultado do teste rápido para diagnóstico de anticorpos contra o SARS-CoV-2 não indica se o indivíduo está infectado, ou seja, possui o vírus em seu organismo ou não. Ele é referente apenas a anticorpos.